Boa tarde, eu me chamo Pastor Francisco, pastor da Marreta, de 5 mil quilos, 50 mil quilos contra o teu pecado e o meu. Eu não gosto do meu e nem gosto do teu, tá? Por isso que eu sou um pastor de Deus. O pastor de Deus, a primeira coisa, ele não ama o pecado dele e não gosta do pecado dele. É o sinal de um pastor de Deus. Ele não apoia pecado e ele prega contra o pecado. O pastor de Deus é esse estilo de um pastor de Deus. É o que eu sou. Presta atenção. O vaso rachado, presta atenção, é sobre o vaso rachado. O vaso rachado, Deus usa ele, usa e joga no lixo. O vaso rachado, Deus usa e joga no lixo. Por quê? Que o povo está indo para a igreja e não está se libertando e não está sendo curado. E não está sendo abençoado. Sabe por quê? Porque o pastor é um vaso rachado. O bispo é um vaso rachado, o apóstolo e a pastora estão uns vasos rachados. O povo vai para a igreja, mas não fica. O povo vai para a igreja, mas não se liberta. O povo vai para a igreja, mas não tem santidade, não tem salvação. O povo está indo para a igreja, mas não tem vitória. Sabe por quê? Porque é vaso rachado. O vaso rachado, ele não serve para nada. Bota água no vaso rachado, bota. Ele vai segurar a água? Não segura, não é? E sabe por que Deus não está mudando a vida do povo dentro da tua igreja? Porque tu está rachado. Tu é um vaso rachado. O vaso rachado não é Deus que faz. Não. Viu? Não é Deus. Tu sabe mais ou menos quantas vezes Deus quebrou Jeremias, o profeta, para fazer? Tu não sabe, não. Mas eu creio que foi muitas vezes. Para fazer um vaso de quê? De honra. Quando a gente honra o nome de Cristo, Deus honra o nome do homem. Quando a gente desonra o nome de Jesus Cristo, ele desonra o nome do homem. O homem não tem honra com Deus. Quando a gente desonra o nome dele, a gente não tem honra. Porque a honra não é para Deus. A honra é para o homem de Deus. Deus honra o homem. Mas quando o vaso não é rachado. Quantas pessoas hoje administram igreja, o vaso rachado? O vaso rachado não segura água. Viu? Por isso que eu digo, é o caos de hoje que está no evangélico. Ninguém sabe de onde é que tem Deus. Por quê? Porque os administradores da palavra de Deus estão rachados. Mas, pastor Francisco, o que é rachado? Que pergunta linda! E eu sei te responder. Ô, bicho bom! Eu não tenho rachadura não, tá? Por isso que eu sei te ensinar. Aqui não é o espírito do Lucifer de teologia real, não. Sabe por que os pastores, bispos e apóstolos e as pastoras tá rachado? Por causa do pecado. O que racha o vaso é o pecado. Mas quem sofre é as ovelhas. Viu? Quem sofre é as ovelhas. O sofrimento, quem está sofrendo é as ovelhas na igreja. Nada muda. Chega doente, fica doente. Chega quebrado e fica quebrado. Não tem cura. Aleijado não anda, cego não enxerga. Defunto não ressuscita. Doido não é liberto. Canceroso não é curado. Por quê? Porque o vaso está rachado. Hoje é sobre vaso rachado. Hoje qualquer cachorro pitbull quer ser um pastor. Qualquer apóstolo pitbull quer ser um apóstolo. Qualquer bispo quer ser um bispo. Pitbull quer ser um bispo. Quer dizer, é o que está acontecendo hoje no evangelho, no Brasil, que não é de Deus. Não.
Porque Deus, Ele não dá igreja para vaso rachado. Não. É o homem que se muge. É o homem que bota unção um no outro. Porque Deus não dá igreja para vaso rachado. E hoje é o que mais tem. Por isso que as coisas não mudam na vida do povo. Por isso que o povo não tem salvação. Por isso que o povo não é curado. Por isso que tua vida não mudou. Teu pastor é um vaso rachado. Por isso, minha irmã e meu irmão, teu bispo é rachado. Teu apóstolo é rachado e tua pastora. Tua vida nunca vai mudar. Não. Vai é piorar. Porque tu é um vaso, o pastor teu, o bispo e apóstolo e pastor é um vaso rachado. Você corre em igreja, tudo tá rachado. Viu? Por isso que a vida de vocês não tem mudado. A libertação espiritual não entra em vocês. Porque quando eles pregam, eles não têm Deus. Eles não têm unção e não têm dor. Quantas pessoas não estão pregando hoje nas igrejas amancebado, no pecado, na fornicação e estão pregando. Devia não pregar. Mas como os pastores estão rachados, os pastor presidente estão rachados, eles não têm visão de Deus, porque um vaso rachado não tem visão de Deus. Não, não tem. O vaso rachado, a visão dele é do Lucifer, do capeta. É por isso que eles não têm visão para mandar pregar quem tem santidade. Quando tu leva uma vida de santidade, o vaso está inteiro. O vaso não está derramando água. Água no vaso, sabe o que é água no vaso? Está vindo agora quentinha do céu. Quando o vaso racha, é o pecado. É o teu... Eu estou começando a me arrupiar. Ei, Deus de Israel, mané. Quando o vaso está rachado, ele está no pecado. Quando o vaso odeia o pecado, ele está inteiro. Por isso que tua vida não muda. Por isso que nada tem mudado na tua vida, porque o teu pastor está rachado. O bispo está rachado e o apóstolo está rachado. Por causa do pecado do homem. Viu? Deus não faz um vaso de ouro quando o vaso está quebrado. Viu? Por isso que eu digo. Eu estou inteiro que eu odeio o meu pecado e odeio o teu. Tu já percebeu? Tu já percebeu que eu odeio o meu pecado e o teu? Por isso que eu sou um vaso inteiro. Eu vou administrar a igreja no Brasil com um vaso inteiro. Não vaso quebrado. Por quê? Porque as ovelhas podem vir quebrada. Mas eu tô inteiro para receber as ovelhas. E o Espírito de Deus está dentro de mim para mudar a vida deles, para curar eles, para libertar, para levar para o céu. Viu? É isso que eu estou pregando e mandando para vocês no YouTube. Presta atenção se o teu pastor está quebrado. Se ele não pregar a verdade, ele está quebrado. Se ele apoiar a mentira, ele está quebrado. Se ele não pregar a volta de Jesus, ele está quebrado. Se tua vida não está mudando espiritualmente, sentimental e financeira, ele está quebrado. Presta atenção. O que está saindo da boca desse grande homem de Deus. Viu? A glória de Deus, o poder de Deus, mas a honra é minha. Eu tenho orgulho de ter Deus na minha vida. Eu tenho orgulho de andar com o Espírito Santo de Deus. Eu tenho orgulho de ser um pastor de Deus. Viu? Eu tenho orgulho de ser um profeta Elias de Deus. Eu tenho orgulho. Deus me usou hoje de uma maneira linda demais. Eu gosto tanto quando meu Deus me usa. Viu? E quem estava perto de mim estava sentindo que era de Deus. Por quê? Porque eu estou inteiro, um vaso inteiro. A melhor coisa é Deus usar o vaso inteiro. Às vezes Deus está te usando, pastor e bispo e apóstolo e pastor, com
a jumenta do Balaão. Tu tá usando, quem tá te usando é uma jumenta. Tu tá sendo usado pela uma jumenta. Tu é uma jumenta, tu é um jumento. Deus tá te usando como um jumento. Ou uma jumenta. Porque tu tá rachado. Tu tá no pecado. O que sai da tua boca não liberta e nem cura e nem salva. É o que sai da tua boca, porque Deus tá longe de tu. Só tá te usando como um papel higiene. O papel higiene, tu sabe como é que usa ele, né? Tem várias formas de usar um papel higiene, não tem? Mas Deus tá te usando como tu tá cagando e limpando a bunda e jogando no lixo. Porque tu é um vaso rachado para Deus. Tu não tem valor para Deus. Tu é um lixo para Deus e tu é conhecedor, não é? Tu conhece a palavra, mas não vive. Tu conhece a palavra, mas não obedece. Tu conhece a palavra, mas não vai para a santidade, não sai do pecado, não é? Que Deus abençoe a paz de Cristo.